Então, olá a todos. Muito boa noite. Obrigado pela presença de vocês no meio da semana, à noite, gastando um pouquinho do tempo de vocês para a gente discutir casos interessantes de doenças infecciosas. Então, estamos aqui na edição de junho do Clube de Infectologia da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o Rodrigo Lins, sou o atual presidente da CIERJ. É um grande prazer ter todos vocês aqui com a gente. Então, hoje a gente vai ter a apresentação do caso clínico, caso desafiador de osteomielite em paciente jovem imunocompetente. Esse caso vai ser apresentado pela doutora Isabelle Cristine de Moraes Mota, R1 de Infectologia, do Hospital Naval Marcílio Dias, e esse caso vai ser moderado pelo doutor Antônio Guilherme do Passo Bailão, médico infectologista e staff da Clínica de Doenças Infecciosas do Hospital Naval Marcílio Dias. Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Isabelle, o pessoal tá aí entregue, pode ficar à vontade, compartilhar sua tela, fazer sua apresentação. Tá ótimo. Boa noite, gente. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Mas não sei se está todo mundo vendo. Não, peraí. Só um segundinho. Problemas técnicos. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir de novo. Estava aberto antes. Só um segundinho. Saiu aqui. Beleza. Fechando. Bom, Olá a todos, eu sou Isabelle, eu sou médica R1 de infectologia do Hospital Naval Marcílio Dias. Hoje eu vou apresentar um caso desafiador de osteomielite em paciente jovem imunocompetente do nosso serviço. Como o Dr. Rodrigo já apresentou, o moderador vai ser o Dr. Antônio Guilherme do Passo Bailão. Todos me ouvem bem? Isso, estamos te escutando bem, e conseguimos ver os slides, porém não em modo de apresentação. Tá, deixa eu tentar colocar aqui, acho que agora foi. Agora foi. Agora foi. Ele está Agora passando como se fosse uma página do Word rodando, mas está ótimo. Isso é porque, na verdade, foi uma apresentação feita no Canva e eu não consegui salvar em PowerPoint, aí ficou PDF mesmo. Nenhum problema, fique à vontade. Então, seguindo, declaro que não tem nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Eu vou falar um pouquinho aqui dos tópicos, né, desse caso clínico. Primeiro, eu vou abordar o caso clínico propriamente dito. Depois, a gente vai chegar no diagnóstico desse caso. Vou abordar os principais aspectos clínicos e epidemiológicos desse diagnóstico. E, no final, fazer algumas reflexões e discussões cruciais acerca desse diagnóstico. Então, nosso caso é um menino, né, MPS, masculino, negro, de 19 anos, previamente rígido. Ele foi admitido no Hospital Naval Marcílio Dias por um quadro de mastenia e uma falta de ar em junho de 2023. Ele referia ainda uma dor intensa progressiva em membro superior esquerdo, com edema, calor, rubor, eritema, redução de movimento e tinha febre também. Ele fez uma ultrassonografia do membro superior esquerdo no dia 9 de junho, que apresentava uma trombose venosa profunda. Foi realizada também uma angiotomografia de tórax, que apresentou uma pavimentação em mosaico em base pulmonar à esquerda, além da presença de um pequeno trombo distal no lobo inferior direito. Foi realizado também um ecocardiograma que havia sinais de hipertensão pulmonar. Esse caso, na verdade, esse paciente ele foi diagnosticado com um TEP em Teresópolis e após esse diagnóstico foi solicitada a transferência para o nosso serviço para que fosse dado seguimento ao diagnóstico e tratamento clínico desse paciente. E, dessa maneira, seguindo a sua internação, no dia 11 de junho, ele teve uma hemocultura positiva para Streptococcus anginosus, sendo necessária a introdução de antibiótico terapia empírica até então com o uso do Tazocin. Foi iniciada a anticoagulação plena com enoxaparina. Após a realização do TSA, foi ajustada a terapia com para ampicilina e sulbactam.
seguindo um pouquinho mais, no dia 23 de junho, ele já apresentou uma piora desse edema no membro superior esquerdo, evoluindo com piora do movimento, com dor, com muita alimentação à movimentação desse membro. Foi realizada uma ressonância magnética do ombro e do membro superior esquerdo, que mostraram coleção circundando a região metadiafisária proximal do úmero, e dessa maneira foi preciso a avaliação da ortopedia. A ortopedia entrou em conjunto na avaliação, foram feitas inúmeras abordagens para drenagem e fazer controle do foco infeccioso dessa lesão. Coletado material, foi evidenciado um crescimento de Klebsiella pneumoniae MDR. E aí sim, ajustada a terapia antimicrobiana para a realização com poli-B e tigecyclina, e também foi indicado o tratamento com oxigênio hiperbárico. Então, foi dado até então um diagnóstico como uma osteomielite por Klebsiella e seguiu o tratamento dessa maneira. Contudo, ele não apresentava uma melhora expressiva dessa infecção. E aí foi realizada uma tomografia no dia 2 de agosto do membro superior esquerdo, que evidenciou já um acometimento da região periosteal, do terço proximal e médio da diáfise do úmero, com focos gasosos, né, mantendo ali o padrão de osteomielite. Ajustada mais uma vez a terapia antimicrobiana, dessa vez com ceftazidima, avibactam e tigecyclina. Acabei dando spoiler aqui, deixa eu voltar. Aqui é a lâmina que foi realizada do material coletado. E aí, no dia 7 de agosto, a gente teve uma cultura para fungo positivando para Mucor SP. Aqui a gente tem a imagem da lâmina mostrando as hifas septadas. E dessa maneira, o tratamento foi iniciado já com anfotericina B liposomal e anidolanfugina, até então com uma programação para 6 semanas. Lembrando aqui que na literatura não há uma recomendação oficial de combinação terapêutica, mas nesse caso foi tentada essa combinação com a anidolanfugina para potencializar a atividade da anfotericina B. Seguindo mais um pouquinho o nosso caso, no dia 18 de agosto, foi realizada a abordagem cirúrgica para lavagem mecânica, e aí foi encontrado tecido necrótico já em bíceps braquial. Foi realizada a PET-CT, no qual foi descartada o acometimento sistêmico pelo músculo, que foi muito bom. E na ressonância que foi realizada no dia 30 de agosto, havia uma discreta redução da coleção, que estava circundando ali a região metadiafisária do úmero. Contudo, havia uma invasão do abscesso para o interior da medula óssea do úmero. Aqui a gente tem a imagem da ressonância mostrando esse acometimento ósseo importante. E dessa maneira foi indicada terapia cirúrgica ortopédica com sacroesterectomia associada a espaçador de cimento de antibiótico e a realização com implementação de fixador externo no úmero esquerdo. A técnica utilizada foi a técnica de Masquelet, que é a técnica recomendada nesses casos, e aí trocamos a terapia antifúngica para isovuconazol e anidolanfugina. Aqui a gente tem algumas imagens do intraoperatório desse procedimento, que foi realizado com sucesso. E aí a gente conseguiu, no dia 1º de novembro, com que esse paciente tivesse uma alta hospitalar e seguindo ambulatorialmente seu acompanhamento. Esse paciente teve alta sem acometimento de movimento, sem nenhum tipo de sequela motora. Então, esse paciente ele foi para casa com plena capacidade motora, com plena capacidade funcional, o que foi excelente, porque em alguns momentos durante a internação dele foi até cogitada a possibilidade de uma amputação, né, considerando a refratariedade na infecção. E aí, falando agora um pouquinho sobre a mucormicose, né, que foi esse diagnóstico encontrado, ela é causada por fungos angiotróficos da ordem Mucorales. Nós temos, em geral, 3 tipos de contaminação mais frequentes, que seriam pelo trato respiratório, através da inalação de protágonos fúngicos, através de uma micose de implantação geralmente associada a um trauma local, e aí sim com a implantação desses fungos em partes moles, que a gente acredita que tenha sido a forma de acometimento do nosso paciente, mas a gente não consegue ter plena certeza. A gente tem também a forma de ingestão através do trato gastrointestinal,
tendo a ingestão de propálgos. Os grupos de risco para mucormicose, em geral, são pacientes diabéticos, com neoplasias hematológicas, pacientes que tenham passado por transplante de órgãos sólidos e de células hematopoéticas. Geralmente, esse é o perfil de pacientes acometidos por mucormicose, ou seja, aqueles que têm algum grau de imunossupressão, o que não era o nosso paciente. Nosso paciente era um menino, previamente rígido, sem nenhum tipo de doença. Vale falar também que durante a internação foi feita investigação para imunossupressões primárias e secundárias e nada foi encontrado. Então, de fato, um paciente rígido acometido por mucormicose. No diagnóstico de mucormicose, a rinoscopia é mandatória. Por quê? Em geral, a forma mais típica de mucormicose é a forma rinocerebral, que é um acometimento muito extenso de mucosa nasal, de mucosa ocular e seios da face, o que também não era um quadro característico do nosso paciente. Nosso paciente tinha um acometimento ali de partes moles, então realmente é um caso bem diferente, né? Não comumente visto na literatura. E dessa maneira, em geral, o diagnóstico ele é feito através da rinoscopia, né? Preciso fazer rinoscopia. Alguns sinais de alerta são a dor em topografia dos seios da face, dor ocular, presença de sangramento nasal, proctose e necrose tecidual. É esperado encontrar na rinoscopia presença de espessamento da mucosa nasal, presença de áreas mais pálidas nessa mucosa e a presença de necrose e sangramento propriamente ditas. Aqui são alguns dados da epidemiologia da mucormicose, né? Eu peguei desses dados do site do Ministério da Saúde. A última atualização foi em março de 2022. Infelizmente, não tinha os dados de 2023 nem 2024. No total, até então, a distribuição desses pacientes deu um total de 206 casos ao longo de 2018 até 2022. Então, como a gente pode perceber, são casos realmente raros, né? Não tem tanta descrição desse tipo de doença. E o tratamento de primeira linha é com a anfotericina B lipossomal, com 10 miligramas por quilo venosos dia, e é sempre importante, se possível, o desbridamento cirúrgico, como foi feito no nosso caso. A literatura frisa bastante a importância desse desbridamento cirúrgico para segmento de tratamento e um sucesso terapêutico. Alguns esquemas alternativos possíveis de tratamento são com anfotericina B, com o posaconazol e com o isovuconazol. E como eu tinha falado um pouquinho antes, né, a combinação terapêutica rotineiramente não é recomendada, mas como tentativa de melhora, né, tentativa de aumento aí da eficácia, né, da anfotericina, a gente tentou fazer essa combinação terapêutica para o nosso paciente. Então, falando um pouquinho dos pontos cruciais, né, e mais relevantes do nosso caso, a gente acredita que seja a suspeição clínica propriamente dita, porque foi um caso até então de um TEP, né, com uma trombose venosa profunda e depois uma osteomielite a princípio bacteriana, mas que no final era uma osteomielite fúngica também. Então, assim, a partir do momento que a gente tem a suspeição clínica, é extremamente importante. O acompanhamento multidisciplinar, talvez o ponto mais crucial desse caso, não só com o acompanhamento conjunto da ortopedia, mas também com o serviço social, com a psicologia, com a psiquiatria. Lembrando que foi um paciente não morador do Rio, né, um paciente de Teresópolis que precisou ser transferido, um paciente jovem, com muitos meses de internação, então era uma situação familiar importante, né, a gente levar em consideração. Então, a atividade ali da psicologia e do serviço social, não só com o próprio paciente, mas também com a família dele, foi crucial no tratamento, né, do sucesso terapêutico. O uso da terapia hiperbárica foi um grande diferencial para a melhora e cicatrização ali das lesões desse paciente. E a terapia antimicrobiana guiada também é extremamente importante para o sucesso desse caso. E essas são as minhas referências para esse trabalho. Agradeço a todos e fico aí à disposição para considerações e dúvidas. Bom, parabéns, Isabelle. É, realmente, como a Isabelle falou, Rodrigo, a gente decidiu trazer esse caso, né? Como sempre, lá no Marcílio sempre aparecem uns casos interessantes,
né, e desafiadores, né, e chama atenção que era, obviamente, um paciente muito jovem, na época, ele hoje tem 20 anos, mas é um paciente que na época tinha 19 anos, e que a princípio parecia ser, na transferência dele, como a Isabelle mesmo falou, um caso de um tromboembolismo pulmonar em que a hipótese primária era de uma trombofilia num doente jovem, afrodescendente, né, da qual muitas das trombofilias é muito comum se desenvolver nessa população, mas que no decorrer da internação para o TEP acabou evoluindo com uma coleção abscedária em região de terço proximal do úmero e que acabou na vigência até da alta suposta dele no final de julho, acabou se manifestando como osteomielite, inicialmente bacteriana, e em questão de uma semana e meia, a microbiologia acabou isolando esse muco em partes moles e posteriormente no osso. E aí, assim, é a notícia que a gente, como infecto, a gente nunca gosta de receber. Ter uma doença dramática num paciente que ele chegou a perder uma grande quantidade de massa muscular, tanto que as inúmeras abordagens, como a Isabelle comentou, que foram necessárias, a cada abordagem era uma porção de músculo que ele perdia. Numa da última abordagem antes da penúltima abordagem antes da realização da técnica de Masquelet para segmentectomia óssea dele, ele perdeu o bíceps todo, sobrando só o braquio radial, tá? Por necrose, tá? Então, é um caso bem dramático em que se tentou de tudo para evitar uma desarticulação num paciente jovem e perda de função, que vai afetar ele para a vida toda, né? Atualmente, o paciente se encontra bem, foi rastreado, obviamente, imunodeficiências para ele, imunofenotipagem de célula B, tudo normal, HIV negativo, tudo. A princípio ficou com uma implantação mesmo. Epidemiologicamente, a gente chegou a investigar. Ele tinha um histórico ele era militar temporário do Exército em Teresópolis, e assim, tinha tido contato com solo, eventualmente que alguma porta de entrada na pele possa ter servido para a implantação desse fungo em pele partes moles e posteriormente no osso, né? No decorrer da discussão, a gente até chegou a aventar a hipótese de ter sido uma forma mais angioinvasiva, até o próprio TEP que ele apresentou poderia ter sido uma manifestação à distância já da infecção fúngica, né, determinando assim a forma disseminada, né? Mas realmente foi um caso bem dramático em que até o momento o paciente vem evoluindo muito bem, né, Isabel? É isso. Nada a acrescentar. Vale lembrar também, Rodrigo, a Isabel não comentou, mas assim, o que está preconizado no último consenso de tratamento da mucormicose, que saiu em 2019, né, ele já traz como primeira linha de tratamento a anfotericina B e no resgate já o isavuconazol, né, em, Uhum. como terceira, quarta linha de tratamento o vórico e até o pós-conazol, né. E a anfotericina com o ISAVO, o tratamento combinado, né? Ali acabou que acabei optando por utilizar a nidulafungina, mesmo sem ação para muco, mas né, é aquela coisa, quem não tem um, não tem nada, né? Então, foi mais o desespero de tentar conter o avanço da infecção. Beleza, caramba, que caso diferente, cara, né? Não, definitivamente não esperava. Comecei vendo o caso. Nossa, o Cormicose me pegou completamente de surpresa. Mas vocês isolaram outras bactérias no osso desse E, e- camarada? Porque eu me perdi um pouquinho na história das culturas, cara. Eu vi que a primeira foi uma hemocultura para Streptococcus anginosos, e aí depois a KPC, depois eu fiquei com a impressão de que tinha sido é, isolado no osso. Como é que foi isso aí? Posteriormente, porque a sequência foi o seguinte, ele interno veio transferido com esse TEP.
começou a tratar com anticoagulação e acabou isolando um Streptococcus anginosus em hemocultura. A gente até imaginou que é um estrepto importado, nem consideramos da nossa flora, porque foi um Uhum. paciente que tinha vindo de uma UTI externa. No decorrer da internação, ele acabou evoluindo com esse abscesso e na cultura de pele partes moles das drenagens desse abscesso veio a KPC com acometimento ósseo. Então, a KPC foi isolada no osso, tá? E Ah, aí eu então comecei aí é, não foi do líquido do abscesso, aí já é cultura de fragmento mesmo. cultura de fragmento mesmo, tá? Já da Klebsiella, inicialmente sensível somente à polimixina e tigiciclina, né? E inicialmente não havia crescido no osso, parecia ser somente um abscesso. Foi iniciada a terapia com polimixina e tigiciclina, como uma terapia para um Uhum. abscesso mesmo, complicado. Posteriormente, isolou-se no osso e aí seguiu-se programação de 6 semanas de antibioterapia para tratar a Klebsiella no osso. Nesse mês, já no final de julho, foi quando a microbiologia isolou também em partes moles, na primeira amostra, o mucor. E aí a gente associou ao tratamento da Klebsiella a futericina com a nidolafungina inicialmente, até a gente conseguir adquirir o isavuconazol, tá? Uhum. E mesmo sendo um paciente jovem, é o que eu comentava com os meninos, algum momento ele ia começar a dar sinais de que não estava aguentando a dose acumulada de anfotericina B. Comecei inicialmente com uma dose de 10 miligramas quilo, conforme está preconizado no consenso, mas acabei tendo que ir reduzindo paulatinamente para 7,5 até 5 miligramas. Por quê? Porque ele começava a fazer mielotoxicidade, toxicidade renal com distúrbio de eletrolítico refratário. No final, ele já estava cinza, de tanta Uhum. anfotericina impregnada. Quando a gente optou em conjunto com o pessoal do grupo do ombro e do fixador externo do marcílio, eles sugeriram, quando a gente viu o PET-CT, a doença estava mais localizada na metáfise proximal, de fazer uma masquelê, que é justamente a segmentectomia, e com margem ampliada, margem cirúrgica, justamente tentando eliminar o fungo dessa parte. E para interpor esse segmento, essa falha óssea, eu pedi para fazer o cimento de PMMA impregnado com anfotericina. E aí Uhum. revisitei o consenso de infecções musculoesqueléticas do Parvise de 2018, e lá tem, numa das partes do consenso, tem uma tabela muito interessante em que ele dispõe das doses que você pode fazer de anfotericina, vórico ou até itraconazol para o tratamento de infecções fúngicas local. Uhum. Só que veio a primeira dúvida, ele bota uma dose desde 150 miligramas até 1.000 miligramas. Foi bom, qual dose fazer? Eu fui ali no meio do caminho, 500 miligramas, que pedi para impregnar no cimento, junto com vancomicina também. E aí, para fazer um tratamento local associado ao tratamento sistêmico com isavuconazol e anidrolafungina por 6 semanas. Pô, E cara, que aí, legal. Né? em novembro, quando a gente biopsiou de novo, a gente verificou que a margem distal já estava livre, e numa biópsia seguinte, no final de dezembro, a margem proximal já veio livre. Uhum. E aí, Uf. até que no último, no raio-x desse ano, a gente já até observa um crescimento ósseo, ou seja, um preenchimento daquela falha óssea por Uhum. osso do próprio paciente, que o masquelê, ele funciona como isso. Ele vai estimulando a atividade óssea, metabolismo ósseo, para tentar consolidar aquela falha aos poucos. Ele já tem Uhum. um pouco de osso quase consolidado na parte medial, mas agora vai ter que programar para reconstruir, botar uma enxertia óssea ali agora. Mas é um braço funcionante, ele escreve, ele faz as atividades. Ele tem restrição para atividade física, ele gosta muito de jogar basquete, ele não consegue fazer movimento de supinação e pronação do braço. Perdeu o Uhum. movimento de levantamento. Mas escrever atividades básicas de vida diária a gente conseguiu manter para esse paciente. O fungo isolou no osso também ou depois só em partes moles? No osso também, né? Que eu acho No que eu vi osso vocês também. falando na apresentação. No osso também. No osso também. Tá? Pô, caramba, cara. E uma. Ah, sabe que eu gosto de osteomielite, né? Então,
E essa perda muscular, cara, complicou muito para a parte cirúrgica, porque administrar espaço morto é tão importante, né, para ter sucesso de cirurgia. Vocês falaram que que perdeu o bíceps inteiro e É, deve ser um desafio reconstruir é. depois é, isso Foram aí, seis, para não. foram 6 abordagens seguidas, assim, sequenciais. As 5 primeiras foi cirurgias de toalete, biópsia óssea e toalete mesmo, limpeza Uhum, de necrose, que abordava, aí ele evoluía bem 2, 3 dias, a ferida começava a ter muito coágulo e tecido necrótico e não fechava, tá? uhum, Foram 5 abordagens seguidas, a quinta abordagem foi da ressecção do bíceps, tá? Não ficou com tanto espaço morto assim e conseguiu limpar tudo, porque na descrição, quando a gente vê nos livros, mucormicose é igual um câncer mesmo. Você tem que ir uhum, limpando tudo até não ter mais nada, né? E aí a sexta abordagem foi quando a gente conseguiu, de fato, cirurgicamente, associado ao antimicrobiano tópico, controlar a infecção com o masquelê que foi feito pelo grupo do ombro. Até o doutor Diego Mota está nos assistindo aí na apresentação. Convidei para prestigiar nosso clube de infecto. Também foi um colega que participou muito ativamente do caso. Ah, bacana. Ele é da ortopedia do Marcílio, Da- não? já acabou indo de baixo recentemente, mas até então era da ortopedia do Marcílio Dias. Ah, que legal. Diego, depois se É, quiser fazer algum comentário, fica à vontade, meu amigo. Eu vou até frear um pouquinho aqui minhas perguntas, vou abrir para se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre o caso. Um caso bem diferente. Luiz Fernando colocou aqui uma pergunta. A mucormicose pulmonar tem sido associada à COVID. Só uma curiosidade: esse paciente tem histórico de COVID prévia? Em princípio, Luiz, a gente até chegamos a cogitar isso, a possibilidade dele ter tido Covid prévio, não tinha história em princípio. A princípio era um paciente ígido, assim, um jovem de 19 anos, sem qualquer comorbidade prévia. O histórico que me chamava a atenção é justamente dele, ele fazia muito trabalho no quartel que ele servia lá no tiro de guerra que ele servia em Teresópolis do Exército. E aí, ele relatava que um mês antes, cerca de um mês antes dele ter o episódio do TEP, ele chegou a ter uma ferida no cotovelo, que eu acredito possa ter sido a porta de entrada, e chegou a ter um dia que ele manipulou muito mato, né? Arrancar mato do solo. Uhum, E aí a hipótese de nexo causal que a gente fez foi de que esse fungo possa ter se implantado a partir dessa ferida que ele tinha no cotovelo. Então, foi a hipótese mais plausível que eu consegui atribuir dessa implantação, uhum. tá? Estou até vendo o comentário da Érica aqui sobre a publicação do caso. A gente está publicando, está preparando para publicação esse caso. Até quem dividiu a angústia comigo desse caso, Rodrigo, na época foi o professor Marcelo Magri, do HC São Paulo. Dividiu um pouco da experiência dele comigo e me partilhou um pouco da angústia também. A Isabelle sabe acho que a quantidade de cabelo branco que eu tenho hoje foi graças a esse caso. Algumas noites sem dormir. Deixa eu fazer uma pergunta, então, meio que referente ao caso, meio que a publicação. Sim. Vocês mandaram esse caso para o Infecto Rio, né, ou não? Olha, Não, olha, eu olha, não demora, você já vi que a pessoa ficou constrangida de falar que não. consegui, não consegui mandar. Ah! Beleza, beleza. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Poxa, nessas horas é que eu falo assim, putz, eu queria ter ficado lá mais um pouquinho, pelo menos para É, ver o que caso bacana e tal. Poxa, muito obrigado. hum. Então, é, acho que. Outra coisa, vocês terminaram o tratamento ou ainda está em tratamento? Quanto Ele ainda tempo se vocês encontra. pensaram de fazer de Então, antifúngico? ele ainda está em tratamento. Desde que ele teve alta, eu só estou mantendo ele com isavoconazol oral, tá mantendo a dose
de 200 miligramas dia de isavuconazol, dose diária, está super bem, bem controlado, já em programação da reconstrução óssea. Assim, em princípio, pela literatura, o tempo que eu vi, a média foi de 3 anos para manter. Também, assim, tem trabalhos que falam que você mantém ad eterno, porque pode voltar, entendeu? Assim, a segurança que acaba me dando um pouco de talvez daqui a um tempo reavaliar a suspensão da medicação é porque a margem tá livre. Então, talvez uma chance de talvez daqui a um tempo conseguir avaliar a suspensão da medicação. Uhum. Mas vou ter que ter um pouquinho de coragem moral para avaliar essa suspensão. Concordo. Eu É, fiquei curioso, porque mesmo as osteomielites por fungos, vamos dizer assim, mais comuns, né, por cândida, isso. já é um super de um desafio ver quanto tempo que trata, né? Então, caramba, mucormicose, então deve ser bem difícil mesmo também É difícil. de decidir. Então, muito bacana. Boa Então, noite. espero que vocês consigam publicar super bem, tá? Com certeza. Beleza. Então, meus amigos, vou agradecer e me despedir então de vocês. Muito obrigado pela apresentação do caso. Eu Agradeço, Rodrigo. achei sensacional. Que bom que vai ficar registrado depois para os outros colegas poderem ver também. Muito obrigado, obrigado mesmo. Ai, cara, não Eu que acredito que vocês não agradeço. mandaram para o Infecto Rio, estou inconformado. É, é, Eu até então, eu fiquei coisa que eu via que tinha prorrogado. Falei, acho que vou conseguir mandar para o Infecto Rio. Mas poxa, cara, eu vi vocês que tinha deviam ter falado prorrogado, mas eu ajudava a é, gente. é, Mas tudo bem, tranquilo. Show de bola. tá, Agora já foi. tá, já foi. Então tá, gente. Muito Tá obrigado. bom. E então Nada. vou dar boas-vindas para nosso segundo evento da noite, que é a palestra Nutrologia em Doenças Infecciosas. Quem vai fazer essa apresentação para a gente é a nossa professora convidada do mês, que é a doutora Érica Ferrari, médica infectologista e nutróloga, mestre e doutora pela Unifesp, certificada em Medicina do Estilo de Vida pelo Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida e pelo International Board of Lifestyle Medicine. Doutora Érica, seja também muito bem-vinda. Obrigado por topar fazer essa apresentação com a gente. É um prazer tê-la conosco. Pode ficar à vontade. Bom, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. Bom, queria agradecer o convite, primeiramente que foi a Carla, né, que me chamou, e agora o Dr. Rodrigo, né, de estar aqui hoje participando com vocês. E depois desse caso me deu vontade de voltar para a residência, porque, nossa, são muitas emoções na vida da gente durante a residência, né? E depois a gente acaba ficando numa área só, então confesso que me deu muita saudade da residência. Bom, eu sou infectologista, né? Acho que só para vocês entenderem um pouco a minha vida, eu sou infectologista, fiz toda a minha carreira acadêmica em alterações metabólicas em pessoas que vivem com HIV. Eu também sou do esporte, então eu tive uma necessidade de unir o útil ao agradável, aí eu fui fazer nutrologia. E depois, por último, eu já me vi nesse meio de estilo de vida saudável, tudo, e aí eu fui fazer a certificação em medicina do estilo de vida. Então, espero aí que vocês gostem da aula e se quiserem me interromper, podem ficar à vontade. Para essa aula eu não tenho conflitos de interesses. E eu vou começar falando um pouquinho, fazendo um apanhado, na verdade, sobre o sistema imunológico. Então, quando a gente nasce, a gente sabe que o sistema imunológico está imaturo e ele vai amadurecendo ao longo aí dos anos até atingir um topo, digamos assim, e um declínio com o envelhecimento. Então, numa primeira infância, o sistema imunológico é imaturo, atinge o auge aí na adolescência e no adulto jovem e vai declinando ao longo da vida. E o nosso sistema imunológico, ele é influenciado por vários fatores. Então, tem os fatores internos e os externos. Então, vamos falar um pouco de alimentação, meio ambiente, questão de estresse oxidativo.
Então, ao longo da vida, todos os nossos hábitos também vão influenciando no nosso sistema imunológico. Então, como a gente se alimenta, se a gente pratica atividade física, se a gente tem alguma doença crônica, alguma doença imunossupressora, então isso vai acabar impactando. E o que a gente vê ao longo do tempo é que a gravidade das infecções, como por exemplo resfriado, influenza, pneumonia, diarreia, eles podem variar ao longo da vida. E que seria esse ao longo da vida? Principalmente os extremos. Estão falando aí das crianças e dos idosos. Então, são os extremos da vida. E quando a gente fala de nutrição, né, a nutrição ela é crucial para garantir um bom suprimento de energia, de macro e de micronutrientes que são necessários para o desenvolvimento, manutenção e expressão da resposta imune. Então, quando a gente fala de macronutrientes, eu estou falando de três grupos, que é proteína, gordura e carboidrato. Os micronutrientes são as vitaminas, né? São as vitaminas, os aminoácidos. Então, o que que a gente tem? A nossa alimentação, ela vai prover isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, a nutrição é adequada, ela é crucial para manter o sistema imunológico, vamos lembrar daquela criança que chega lá na pediatria desnutrida. Então, essa criança desnutrida, ela tem um baixo aporte de energia, então ela não está recebendo a quantidade de nutrientes adequados, e ela acaba se tornando uma criança imunossuprimida, muitas vezes por fome. Então, é isso que a gente quer dizer, que a nutrição, ela é crucial para a manutenção do sistema imunológico. Em relação aos micronutrientes, eles têm um papel muito mais importante, aí dependendo não, independente do estágio da vida. E eles são os maiores determinantes de imunocompetência. Então, vou dar aqui alguns exemplos dos principais micronutrientes relacionados com a expressão da resposta imunológica. Seriam as vitaminas A, C, D, E, B2, B6, B12, ácido fólico, beta-caroteno, ferro, selênio e zinco. E existe uma relação bidirecional entre nutrição, infecção e imunidade. Então, a imunocompetência depende do estado nutricional. Então, por exemplo, quando uma criança nasce e vai na pediatria, normalmente o que acontece? Logo vem uma suplementação. Então, justamente por isso, porque a principal é a vitamina D, mas a gente sabe que em alguns locais é aplicado vitamina A e também o ferro, dependendo, né, da condição daquela criança, se ela é prematura ou não. Então, a gente sabe que isso é importante por quê? Porque justamente nessa primeira fase da vida é que vai acontecer essa maturação do sistema imunológico. A gente quer garantir um bom funcionamento aí ao longo da vida. E as deficiências dos micronutrientes são comuns em todo o mundo. E essa deficiência vai depender da faixa etária. E isso vai afetar o risco e a gravidade das infecções. Então, por exemplo, eu falei das crianças, mas também tem o outro lado que são os idosos, né? Os idosos acabam fazendo o quê? Tendo uma alimentação também pobre em energia e nutrientes, porque eles acabam, por exemplo, substituindo uma refeição principal por famosos lanchinhos. Ah, eu só tomo um lanchinho no jantar. Então, muitas vezes aquele lanchinho, ele é pobre, não vai ter quantidade adequada de proteína, de nutrientes, de cálcio, entre outras coisas que são necessárias no envelhecimento. Então, isso também contribui para prejuízo do sistema imunológico. Então, o estado nutricional, ele vai prever o curso clínico e a evolução de algumas infecções ao longo da vida, como, por exemplo, diarreia, pneumonia e o sarampo, tá? E a resistência à infecção, ela pode ser melhorada pela adição de algum micronutriente deficiente na dieta, né? Facilitando aí a recuperação desse sistema imunológico. A gente vê muito isso em casos de desnutrição na pediatria, que às vezes vem aquelas fórmulas com micronutrientes, então aí está explicado o porquê. Então, olhando primeiro para a infância, né, eu fiz um apanhadão aí das três fases principais da vida, né? Essa deficiência de micronutrientes, ela vai ter consequências imunológicas e podem aumentar a mortalidade por várias doenças, né? Inclusive causar prejuízos aí, por exemplo, até de resposta vacinal. Então, a infecção e a malnutrição, têm relação sinérgicas, e a deficiência de micronutrientes vai alterar essa,
em relação aí de causa e efeito. Então, por exemplo, deficiência de zinco na primeira infância vai prejudicar a fagocitose e função de linfócitos. Deficiência de vitamina A vai gerar prejuízo no desenvolvimento de neutrófilos, macrófagos e células natural killer. Então, por isso, muitas vezes a suplementação. Quando a gente passa aí para uma segunda fase da vida, que são os adolescentes e os adultos jovens, a gente já tem a influência do estilo de vida no sistema imunológico. Então, o que a gente vê atualmente, né? A gente tem aí, às vezes, um estresse do dia a dia. Muitos adolescentes, principalmente, vão comer o quê? Fast food, que é uma alimentação rica em energia, mas nutricionalmente pobre. Além disso, muitas pessoas não têm condições de ter uma alimentação adequada, então condições financeiras, não têm acesso a esses alimentos, tá? Estilo de vida sedentário, obesidade, e a gente tem o outro lado, dietas muito restritivas. Então, aqui a gente pode colocar o quê? Uma influência aí de rede social, né? Então, às vezes, tudo que está na rede social acaba virando uma lei para os adolescentes. Então, tudo isso vai contribuir para uma alimentação ruim e um estado nutricional chamado de subóptimo. Ótimo. Além disso, a gente tem o quê? Isso aqui a pessoa, habitualmente, ela está sendo um pouco assim, responsável por isso, né? Pelo que ela escolhe como alimento ou pelo que ela pode, o que é meio que imposto para ela, né? Quando ela não tem condições. E aí a gente tem a influência do meio ambiente, que é o quê? É o cigarro, é a poluição, é o estresse, tanto físico quanto psicológico, privação de sono, excesso, de consumo de álcool. O outro extremo, que seria a atividade física excessiva, né? Que a gente sabe que a atividade física, ela favorece o sistema imunológico, mas em excesso, ela prejudica, ela acaba sendo um agente imunossupressor. Por exemplo, a gente pensar em um atleta, né, de elite que tem um overtraining, ele acaba ficando imunossuprimido e tendo muitas infecções de repetição. Então, tudo isso acaba comprometendo o sistema imunológico. Então, aqui é a influência, né, do meio ambiente. E a gente tem a outra fase da vida que é o envelhecimento, quando a gente chega na maioridade, tá? Então, o sistema imunológico ele vai envelhecendo junto com a gente ao longo da vida. Então, grande parte das pessoas, a partir dos 60 anos, vai ter alguma desregulação imune, que a torna menos capazes de responder aos desafios imunológicos. Por exemplo, diminuição de tecido linfóide, diminuição da habilidade de responder a patógenos, prejuízo no desenvolvimento de memória imunológica. Então, a gente sabe que existe uma menor resposta à vacinação nessa faixa etária. E, além disso, a gente tem a imunossenescência. A imunossenescência, eu vou explicar para vocês, ela é diferente do envelhecimento, tá? A imunossenescência é como se já fosse uma condição patológica, e ela vai afetar tanto a resposta imune adaptativa quanto a inata, né? A inata em menor proporção, mas vai atingir o sistema imunológico. Então, a gente sabe que os idosos acima de 60 anos, eles têm um risco maior para qualquer tipo de infecção, na verdade. O que a gente mais vê no dia a dia é infecção urinária, infecção de via aérea, infecção de pele e de partes moles. Então, nessa faixa etária, o que acontece? As infecções são mais prolongadas, os sintomas muitas vezes de maior gravidade, e além disso, elas acabam levando a infecções secundárias. Então, é muito comum, às vezes, um idoso ter uma infecção urinária, evoluir para uma sepse e evoluir para óbito. A gente sabe que isso é uma coisa, infelizmente, que é muito comum nessa população. Além disso, falando um pouquinho aqui, né, das infecções de vias aéreas, né? 2/3 dos idosos com resfriado comum, eles vão desenvolver o quê? A infecção secundária, infecção do trato respiratório inferior. Então, alguns indivíduos são idosos, são 2 a 10 vezes mais propensos a morrer de infecção de via aérea comparados a adultos jovens. Justamente por quê? Porque eles não têm mais um sistema imunológico tão competente. Então, acaba entrando aquela bola de neve, faz uma infecção que seria simples em outra faixa etária, mas o idoso ele acaba tendo uma evolução aí muito ruim, né? Daí a necessidade da gente trabalhar a questão de vacinas, né? Porque muitas vezes também os idosos eles acabam fugindo das vacinas. Então, o prejuízo da imunidade em idosos ele é frequentemente causado por deficiências.
Isso vai se tornar mais evidente com o aumento da incidência e severidade de infecções comuns, principalmente essas que eu falei, trato respiratório superior, inferior e infecção trato urinário. A outra coisa que a gente tem nos idosos é a questão da gastrite atrófica, que vai acontecer com o envelhecimento. Então, existe um prejuízo natural na absorção de micronutrientes por causa dessa gastrite atrófica. E posso dizer aqui que ela ainda é favorecida, por exemplo, pelo uso dos azóis da vida. Então, omeprazol, pantoprazol, todos esses inibidores de bomba, que também vão contribuir para essa gastrite atrófica. E a gente sabe que muitas vezes os pacientes fazem uso desses medicamentos e nem falam, porque é uma coisa tão crônica na vida deles, entre aspas, que eles já nem consideram aquilo um medicamento. É como se não conseguisse se alimentar e ter uma vida normal se não consumisse esse tipo de medicamento, mas que pode prejudicar. E aquilo que eu falei, a dieta restritiva, né? Os idosos, como os adolescentes, eles acabam ficando super seletivos. Então, eles trocam refeições principais por lanches, tá? Então, isso quem pode conversar com os avós ou quem tem os pais mais velhos vai ver que realmente eles fogem de um prato principal, principalmente no jantar, tá? Então, o que acaba acontecendo é que os idosos, por essa dieta restritiva, que é uma coisa às vezes involuntária, né? Às vezes o idoso mora sozinho, não quer cozinhar só para ele, então tem várias condições aí que vão além do acesso, mas também a condição social, né? Uma pessoa que mora sozinha não quer cozinhar. Então, nos idosos, a gente tem que pensar um pouco na parte da suplementação. E atualmente existem suplementos direcionados para essa faixa etária, tá? Por quê? Eles vão ser ricos em proteína, porque a gente sabe que a partir dos 40 anos a gente começa a perder massa magra. Quem não faz atividade física vai perder a massa magra numa velocidade mais rápida, tá? E então o que que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar a quantidade de proteína da alimentação. E isso muitas vezes não acontece. Por quê? Porque esse idoso ele não vai ter um acesso a um geriatra, ou uma pessoa, né, um nutrólogo, ou mesmo uma nutricionista que pode prescrever esses suplementos, e a gente muitas vezes acaba nem pensando nisso. E esses suplementos já são completos, e eles acabam muitas vezes substituindo, por exemplo, comprimidos, né? Então acaba tendo um impacto menor na polifarmácia. Porque hoje em dia tem suplementos que têm 1.000 a 2.000 unidades de vitamina D, 250 miligramas de cálcio. Então, assim, já tem a dose plena daquele micronutriente. Então, o paciente ele não precisaria fazer uso de mais comprimidos no seu dia a dia, porque a gente sabe que a polifarmácia impacta muito nessa faixa etária. Então, aqui, né, eu sempre falo, eu quero envelhecer, mas eu não quero ter um processo de senescência, porque envelhecer é o normal. Todos aqui estamos envelhecendo a partir do dia que nascemos. Isso é um fato, digamos que irrevogável na vida da gente. Agora, a senescência já é um processo decorrente de alterações crônicas degenerativas. Então, já é um processo de envelhecimento que pode trazer consequências para o dia a dia. Então, o que que acontece no envelhecimento? A gente tem aqui 3 pontos principais. A desnutrição, então é aquele idoso que não está se alimentando, ele vai ter um declínio funcional e uma perda de independência, o que vai piorar essa desnutrição. Por quê? Porque a pessoa que não consegue nem fazer uma caminhada, uma pessoa que fica acamada, ela vai perder essa massa magra numa velocidade muito mais rápida. A gente tem o outro lado da moeda, que é a obesidade. A obesidade, né, é uma doença inflamatória crônica que vai levar ao desenvolvimento de outras doenças crônicas não transmissíveis, e com isso ela gera uma maior mortalidade. E a gente tem a sarcopenia, tá? Então, o que que é a sarcopenia? É a perda aí de peso causada tanto por perda de massa óssea quanto por perda de massa magra, massa muscular, tá? Então, esses 3 pontos aqui, desnutrição, obesidade e sarcopenia, eles vão diminuir qualidade de vida, aumentar o risco de algum acidente, por exemplo, de queda, e piorar, diminuir a longevidade dessa pessoa, tá?
A gente tem um outro problema que contribui aqui, tanto para a sarcopenia quanto para a desnutrição, que é a redução fisiológica do apetite. Isso também contribui para os famosos lanchinhos, tá? Não quer comer comida. Redução da altura a partir dos 40 anos. Então, 1 centímetro por década nos homens e 1,5 nas mulheres. Redução da água corporal, podendo chegar até 30%, tá? Lembrando que idoso não toma líquido adequadamente, tá? E que o idoso vai ter sintomas de desidratação, muitas vezes com sonolência, alteração de comportamento, então não vai manifestar aquela desidratação igual a pessoa jovem, né? E além disso, a gente tem aumento de 20 a 30% da gordura corporal, com tendência de acúmulo central. Então, aqui, o que pode acontecer no idoso é a famosa obesidade sarcopênica. Então, é aquela pessoa que está acima do peso, mas se você for fazer uma avaliação dela, por exemplo, uma bioimpedância, né, fragmentar aí os compartimentos, você vai ver que a massa magra dela é praticamente inexistente, é muito baixa. Então, é a famosa obesidade sarcopênica. Então, essa pessoa tem muito risco de queda, porque ela não tem força muscular. Então, eu falo, se ela tropeçar, tiver que desviar alguma coisa do chão, ela vai cair, ela não vai conseguir, ela não tem um equilíbrio para ela conseguir se sustentar. Então, falar um pouquinho da sarcopenia, né? A sarcopenia, ela vai acontecer caso a pessoa não tenha um aporte proteico necessário, compatível, né, para aquela fase da vida, e caso ela não faça atividade física, falando aqui principalmente de musculação, tá? Treino de força, idoso tem que fazer musculação, tá, gente? Não dá para fugir. Então, a sarcopenia é uma perda progressiva e generalizada de massa e força muscular, ocasionando deficiência física, levando à piora da qualidade de vida e à morte. Então, ela vai atingir quase 24% das pessoas entre 65 e 70 anos, e ela atinge mais de 50% dos idosos acima de 80 anos. Então, é muito comum a sarcopenia, tá? E ela vai causar o quê? Alterações endócrinas, ativação de citocinas inflamatórias, redução de unidades alfa-motoras, é como se existisse uma atrofia muscular mesmo, né? Ocasionando o quê? Por que ela é ocasionada? Diminuição de atividade física, então aquele idoso que não sai de casa, não faz uma caminhada, ele faz absolutamente nada, ele fica restrito, e um baixo consumo de proteínas. Então, aqui seria muito importante, por exemplo, a pessoa às vezes ela não consegue ingerir a quantidade de proteínas adequadas a partir da alimentação. Então, aí entra o suplemento, que você pode contribuir para atingir aquela meta proteica, né? Então, ele não vai substituir uma alimentação, mas ele vai contribuir para atingir uma meta aí proteica, tá? Então, a sarcopenia, ela vai levar a uma outra condição, que é a síndrome da fragilidade. Então, a síndrome da fragilidade já é uma condição clínica multifatorial. Então, é baixa reserva de energia, tem uma resistência reduzida aos fatores estressores, e são condições que vão resultar o quê? Do declínio acumulativo do sistema fisiológico. Então, ela é formada por um tripé. Então, é uma desregulação endócrina, imunológica e a sarcopenia. Então, os idosos que têm os critérios de síndrome da fragilidade, eles têm mais risco de queda, declínio funcional, hospitalização recorrente e morte em 3 anos, tá? Porque é como se ele fosse um imunossuprimido, tá? Então, ela pode ser prevenida com aumento da ingestão proteica e da atividade física. E aí, agora, eu vou falar de um outro lado da moeda, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas na nutrologia a gente fala muito disso, que é a questão da disbiose, né? Então, essa primeira parte eu falei da questão do sistema imunológico, né, o que acontece ao longo da vida, e agora eu vou falar de outras condições que podem ser causadas tanto por algum tipo de tratamento ou até pelo estilo de vida dessa pessoa. Então, o que que é a disbiose? A gente sabe que dentro do nosso corpo a gente tem uma flora bacteriana que convive com a gente muito bem, tá? Que são as bactérias comensais que residem no nosso corpo. Então, o que que é a disbiose? É qualquer alteração que seja ocasionada nessas bactérias comensais. Então, o que que acontece? A gente interrompe uma simbiose que existe entre as nossas bactérias e bactérias, por exemplo, patogênicas,
né, que são deletérias. Então, vou dar um exemplo disso. Quando a gente dá antibiótico para tratar uma infecção, aquele antibiótico ele não vai eliminar aquela sua bactéria-alvo, ele vai eliminar a sua bactéria-alvo e mais uma porção de bactérias ao redor dela, tá? Então, infelizmente, não existe um antibiótico específico que não elimine as bactérias boazinhas, digamos assim, tá? Então, quando a gente prescreve um antibiótico, a gente está causando uma desbiose transitória naquela pessoa, tá? A gente está causando desequilíbrio. Como que a gente vê isso? Às vezes o paciente tem diarreia com os de antibióticos, tá? Então, isso está sendo causado por uma desbiose, tá? Então, o que acontece na flora? Pode aumentar as espécies patogênicas, como, por exemplo, gama-proteobactérias, tem diminuição dos organismos benéficos, que são os bifidobactérios e arquemância, e a gente tem uma mudança na diversidade alfa, que eles falam, né? Que isso é o quê? É a riqueza e a uniformidade das espécies em um determinado microbioma. Então, a gente impactou, a gente desequilibrou, a gente colocou mais bactéria patogênica e menos bactéria benéfica. Então, a gente desequilibrou, tá? Então, isso vai favorecer essa, essa desbiose, tá? Mas a desbiose, ela também pode ser ocasionada pelo quê? Pelo estilo de vida. Então, tem muitas pessoas que não fazem uso de antibiótico e elas têm uma manifestação clínica de desbiose, tá? Por quê? Isso está acontecendo desde a Revolução Industrial. Por quê? Porque a gente passou de um padrão alimentar mais natural, à base de plantas, tá? Para produtos de origem animal. Então, isso diminui a população bacteriana benéfica. Por quê? Porque carne, proteína animal, não é um tipo de alimento rico em todos os tipos de nutrientes. É mais um macronutriente que é a proteína e a gordura, tá? Então, quando a gente tem uma alimentação rica em plantas, a gente consegue construir uma microbiota melhor, tá? Então, nos últimos 200 anos, então desde a Revolução Industrial, foi introduzido o que para o homem? Farinha e açúcar refinado. E isso faz parte do dia a dia até hoje. Então, isso não muda. E a tendência, se ninguém fizer nada, Érica, seu microfone está desligado. Oi, voltou. Acho que eu encostei alguma coisa aqui. Peraí, agora deixa eu voltar lá no meu. Então vamos lá. Falando aqui da Revolução Industrial, né? Da alimentação que tem um impacto na nossa vida até os dias de hoje, tá? E uma outra coisa que é importante a gente saber é que o microbioma, né? Existe um eixo chamado de intestino-sistema imunológico. Então, eles estão diretamente ligados. Então, qualquer alteração no microbioma, tá? Ele vai levar a uma alteração também no sistema imunológico, favorecendo o risco de infecções e até de doenças autoimunes. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você sai de férias e muda seus hábitos de vida. Então, para de fazer atividade física, começa a ter uma alimentação muito mais gordurosa, né? Aquela coisa que eu estou de férias, então eu posso. Então, essa alimentação a curto prazo, ela vai ter um impacto no seu microbioma. Não que você não possa fazer isso, mas isso acontece com todo mundo e às vezes se manifesta como diarreia dos viajantes. Você mudou a sua flora repentinamente, tá? A outra coisa que acontece são doenças crônicas não transmissíveis. São as doenças inflamatórias crônicas que também vão alterar essa nossa microbiota, o nosso microbioma, tá? Então, por exemplo, doença inflamatória intestinal, obesidade, artrite reumatoide, asma, essas doenças levam também a uma desbiose, tá? Então, o que que a gente viu aqui nos últimos anos, né, principalmente com a pandemia da Covid, foi o quê? Um risco de infecção viral mais grave em pessoas com obesidade, que é uma doença inflamatória crônica. Então, o que que a gente viu nos pacientes obesos? Eles tinham uma evolução muito pior da Covid comparada a uma pessoa, por exemplo, que não tivesse um excesso de peso. Isso, né, pode ter sido ocasionado por essa desbiose, por essa quebra
de equilíbrio do sistema trato gastrointestinal e imunológico, tá? Então, isso é uma hipótese. Então, por que que o microbioma ele é tão importante, tá? Então, a gente tem lá no intestino, né, a camada de células epiteliais, e por cima, a gente sabe que a gente tem essa camada aqui de muco, tá? Então, essa camada, né, de células epiteliais, ela está presente em vários locais do nosso corpo. Então, trato gastrointestinal, o trato genital, os brônquios. Então, o que que acontece? Esse muco, ele não está lá por acaso, tá? Ele tem as bactérias benéficas, tá? Que vão nos proteger de alguns agentes patogênicos. Então, ela vai aumentar uma barreira, como se fosse uma barreira, né? Para quê? Para que esses patógenos, principalmente vírus, não penetrem, tá? Então, ela forma essa camada. Além disso, essas bactérias, elas têm capacidades também antimicrobianas, tá? Então, elas vão produzir componentes chamados de bacteriocinas, tá? Esses componentes, eles vão inibir aí a ligação de partículas virais com o nosso epitélio, tá? E quando a gente não precisa necessariamente suplementar uma pessoa com probióticos. A pessoa que tem uma alimentação rica em produtos naturais, ela já está obtendo esse substrato para manter a sua flora sem necessidade de tomar probióticos, tá? Mas se a gente suplementar de probióticos, o que que eles vão fazer? Eles vão ajudar a modular a resposta imunológica, tá? Então, isso pode vir da alimentação ou de uma suplementação. Então, por exemplo, eles vão estimular tanto o sistema imune inato, né, quanto o adaptativo. Então, aqui a gente vai ter a atuação dos probióticos, tá? E a gente tem o chamado eixo intestino-pulmão, que também pode ser acometido por fatores externos. Então, vamos começar aqui pelo lado ruim, né, da balança. Quando eu tenho uma infecção, o que que a gente vai fazer? A gente vai prescrever um antibiótico, tá? Por exemplo, para uma infecção, né, respiratória, tá? E esse antibiótico, ele vai alterar tanto a flora pulmonar quanto a flora trato gastrointestinal. Então, vai haver um desequilíbrio, que é aquilo que eu falei, a gente não tem um antibiótico que vai matar aquela cepa bacteriana, ele é potente, ele vai pegar várias outras bactérias. Então, a gente vai diminuir a diversidade bacteriana, né? Então, vai diminuir as bactérias boas, tá? Então, aqui a gente teria um bom benefício, por exemplo, a curto prazo, de dar um probiótico para ajudar a manter aquela flora. Por quê? Porque esse eixo, ele vive em equilíbrio justamente por o quê? Pelos fatores externos, tá? Alimentação, estilo de vida, se a pessoa tem algum outro tipo de medicamento que possa interferir, por exemplo, se ela toma um medicamento imunossupressor, isso também pode causar aí uma desregulação desse eixo, tá? Então, o que a gente pretende é manter uma alta diversidade na nossa microbiota, para que isso também contribua para o bom funcionamento do sistema imunológico, tá? E aqui, a relação, né, da nutrição com o sistema imunológico, né? Quando eu falei que o papel dos micronutrientes era até mais importante do que o dos macronutrientes. Quando a gente fala aqui de aminoácido, a gente tem a arginina e o triptofano atuando o quê? Na proliferação de macrófagos. Então, eles vão ajudar na diferenciação desses macrófagos e naquele primeiro passo lá da nossa resposta imunológica. E quando a gente fala de micronutrientes, o zinco e a vitamina A, eles têm um papel muito importante também. Por quê? Porque eles vão, ó, ajudar na promoção de proliferação celular, inibir fator que vai prejudicar a resposta imunológica, diminuir citocinas pró-inflamatórias, tá? Então, daí a importância de suplementação, por exemplo, que às vezes é realizada na primeira infância, tá? Que às vezes eles colocam a vitamina A justamente para quê? Para fazer esse booster no sistema imunológico, tá? Então, qual que é o papel da alimentação nisso tudo, né? Até agora eu falei muito de imunologia,
falar um pouquinho de alimentação, tá? Atualmente, a gente vive num mundo que a gente fala que a nossa dieta está ocidentalizada. Então, a gente tem muita influência dos americanos aqui no nosso dia a dia do Brasil, tá? Então, a gente tem um acesso muito rápido a alimentos com alta densidade energética, mas nutricionalmente pobres. Então, excesso de calorias. Então, esse excesso de calorias e essa alimentação ruim, que a gente fala, eles vão favorecer o quê? Inflamação, e com isso vai prejudicar a nossa imunidade. Além disso, essa alimentação rica em alimentos ultraprocessados, eu falo que são dedos no gatilho, né? Eles vão favorecer o quê ao longo do tempo? Aparecimento de câncer. Então, hoje em dia, a gente sabe que, por exemplo, o alto consumo de alimentos ultraprocessados está relacionado com neoplasia de trato gastrointestinal. Então, por exemplo, uma pessoa que tem histórico familiar de câncer de cólon, por exemplo, não deveria nem chegar perto de alimentos ultraprocessados, porque isso vai favorecer, é aquela coisa. Você nasce com o dedo no gatilho, não significa que você vai ter aquela doença, mas o que você faz com a sua vida vai importar para os seus gatilhos escondidos, tá? Então, isso vai favorecer o quê? Neoplasia, aumento de infecção, porque vai alterar a microbiota, e até o favorecimento, às vezes, muitas vezes, de alergia, tá? Então, o que que a gente tem que colocar no prato, né? A gente tem um guia alimentar para a população brasileira, que eu acho muito interessante, porque coloca justamente os hábitos dos brasileiros. Então, a gente não pode se basear, por exemplo, na população americana. O americano não come arroz e feijão. O brasileiro come arroz e feijão todo dia, basicamente. E o legal desse guia é que ele tem algumas receitas que são regionais, porque a gente tem vários Brasis dentro do Brasil, né? Porque o pessoal do Sul tem um tipo de alimentação, o pessoal do Nordeste é muito diferente, o pessoal do Norte, Sudeste. Então, tudo isso impacta. Então, isso eu acho muito interessante, porque eles não deixaram de colocar isso, digamos que no prato, né? Nas receitas. Então, o prato saudável ele tem que incluir mais alimentos in natura e alimentos minimamente processados, tá? Então, isso seria o ideal. E a gente teria que ter o quê? Um pouco de cada. Então, proteína, os laticínios, as oleaginosas, as frutas, legumes e verduras, as raízes e tubérculos, grupo dos cereais, feijão e leguminosas, e não deixando de pensar na ingestão hídrica, tá? É, aqui, é, isso aqui, na verdade, tem que ser dividido, né, ao longo do dia. Então, a gente teria que incluir na nossa alimentação um pouco de cada um desses grupos alimentares ao longo de cada uma das nossas refeições, tá? Então, o que que são os alimentos ultraprocessados que são tão ruins, tá? São os alimentos que foram completamente transformados pela indústria. Então, para ficar fácil de lembrar, é aquele alimento que quando você olha para ele, você não vai lembrar do ingrediente que deu origem a ele. Então, vou dar um exemplo. Os famosos flocos de milho, cornflakes, aquele cereal matinal. Quando você olha para um cornflakes, tirando o nome, né, que já está escrito milho, você não vai olhar para ele e fala assim: olha, a origem dele é o milho. Ele foi completamente modificado pela indústria alimentícia. Então, isso é um alimento ultraprocessado. Você não consegue lembrar, olhando assim, qual é a origem dele, tá? E por que que é um alimento ultraprocessado? Porque é adicionado muitas coisas naquele alimento. Então, por exemplo, quanto tempo dura um milho in natura na sua geladeira? E quanto tempo dura aquele cereal à base de milho que você comprou? Essa é a diferença de um natural e de um ultraprocessado, basicamente. Foi adicionado tanta coisa no ultraprocessado, por quê? Para prolongar a vida daquele alimento, tá? E além do que, né, são as armas secretas, né? Melhorar o sabor, a textura, né? Para o quê? Para agradar o seu paladar. E aí você vai querer cada vez mais consumir aquele tipo de alimento, tá? Então, infelizmente, a gente às vezes não tem como fugir de um ultraprocessado, tá? Mas assim, ele está presente em todas as prateleiras de supermercados, então são alimentos muito consumidos mesmo. E o que o Brasil está fazendo, né? Eu acho que faltam campanhas em relação à alimentação saudável, e a gente teve um primeiro passo,
que é a lei da rotulagem. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, cada vez que a gente vai no supermercado agora, alguns alimentos já têm vindo com um rótulo na frente, tá? Com uma lupa. Então, o que que é isso? É uma lei que obrigou a indústria alimentícia a colocar. Eu vou pular esses, eu vou passar para o próximo slide para vocês entenderem, tá? Então, ela é obrigada a colocar isso aqui com uma lupa, justamente para chamar a atenção do consumidor. Então, ela vai colocar nesse rótulo até 3 nutrientes que sejam aí deletérios. Então, aqui, alto em açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Então, dependendo do alimento, vai ter 3 ingredientes ou apenas um, tá? Então, isso vocês vão se acostumando a ler o rótulo, que isso já aparece. Por exemplo, eu vi muito em ovo de Páscoa, já tinha em panetone, tá? Então, isso já está fazendo parte do dia a dia das embalagens. Então, qual foi o objetivo dessa rotulagem? Facilitar a compreensão de informações nutricionais presentes nos rótulos dos alimentos. Então, auxiliar o consumidor a realizar escolhas mais conscientes, tá? Então, essas normas, elas estão chamando a atenção. Por quê? Porque a gente sabe que os rótulos, às vezes, quando você olha lá, né, informação nutricional, tá com aquela letra minúscula, às vezes você não consegue ler, e é justamente ali que estão todos os aditivos daquele alimento, tá? Então, essa nova lei de rotulagem, a gente já vai perceber qual é o que realmente de mais deletério, digamos assim, tem em alta quantidade naquele alimento, tá? E aí, para finalizar, né, o sistema imunológico, ele sofre alterações ao longo da vida, né? Então, a gente vê que a gente nasce com um sistema imaturo, vai atingindo o pico na idade adulta e gradualmente o sistema imunológico vai também declinando aí com o envelhecimento, tá? Então, isso vai explicar diferentes tipos de prevalência e severidade de infecções com a idade. Então, daí a necessidade da gente pregar um estilo de vida saudável, focar também na alimentação com os nossos pacientes, tá? Então, necessidade de micronutrientes adequados tem um papel fundamental na sustentação do sistema imunológico, tá? E múltiplas deficiências são comuns no mundo todo, tá? E aumentam com a idade, tá? A suplementação, ela pode ser sob medida baseada nas necessidades de cada grupo etário e pode ajudar a promover, né, a base para uma função imune otimizada. Ainda são necessárias pesquisas para avaliar os efeitos da suplementação de micronutrientes na função imune e evolução clínica, bem como doses e tempo de uso. Mas a gente pode se beneficiar de alguns tipos de suplementos aí que existem no mercado, tá? Como eu disse, principalmente para idoso, tá? Então, até o momento, conclui-se que a suplementação, né, ela é benéfica, mas ela não vai substituir outras medidas preventivas contra infecções, como o uso de vacinas, bons hábitos de vida como alimentação, atividade física, sono adequado e também o combate a substâncias de risco, como o tabaco e o álcool. E aí, agora, meu último slide, e aí eu acabei falando isso indiretamente ao longo da aula, mas eu queria finalizar com essa frase, que os seus genes não são o seu destino, mas o seu estilo de vida é o seu destino. As mudanças que você fizer hoje mudarão o seu estilo de vida e, por fim, mudarão o seu futuro. Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês e estou aberta aqui para discussão. Vou falar, Rodrigo. Apesar da minha voz estar ruim, Érica, muito obrigada. Maravilhosa sua palestra. E no fundo, houve um objetivo, né, em função de se trazer esse tema, porque a cada dia ele é mais atual, não só nas nossas vidas, como na dos nossos pacientes. E o que mais a gente ouve falar é mudança de qualidade de vida. Mas o que que significa essa mudança de qualidade de vida? Né? Até que ponto? O que que tem que ser modificado? E a alimentação, né, o exercício físico, tudo isso está dentro de um contexto imediato e que as pessoas findam negligenciando. E é uma realidade. Até na questão do exercício físico, se fala muito em exercício
aeróbico, e a gente sabe o quanto que pode ser prejudicial só o exercício aeróbico para determinadas populações, principalmente para o idoso, né? Então, de que maneira nós estamos conduzindo a assistência dos nossos pacientes atualmente? Tem muita coisa para ser discutida, mas o objetivo central foi esse, né, da gente tentar esclarecer mais e mais, não só essa questão do sistema imune, mas a alimentação diária, como ela deve ser feita, né, de uma forma geral, e que as pessoas não sabem fazer na maioria das vezes. É uma realidade. É isso. Fala, Rodrigo. Então, eu gostei demais da apresentação. É, é muito comum também a gente ver, né, má nutrição como fator de risco para a doença. Eu acho que eu já perdi a conta, por exemplo, de quantos pacientes com zoster, que você vai começar a investigar, você não acha nenhum fator de risco específico, você vai ver desnutrição. Nesse último ano, eu consigo agora na minha cabeça me lembrar de dois ou três, assim. Até para o caso, né, que a gente falou que do menino não tinha imunossupressão, sei lá, né, ainda seria uma coisa importante. É, então, acho super, super, super importante também o tema. E impressionante também como as duas coisas, né, a Carla estava falando de exercício e como é que as duas coisas caminham juntas para você ter resultados. Eu tenho depois uma pergunta com relação à imunossenescência e inflamação, mas vou fazer uma pergunta que ficou aqui no chat do Marcos, acho que do Eu Marcos tô vendo. Davi. Qual a sua opinião sobre conceitos que se propagaram nos últimos anos de que, por exemplo, laticínios e glúten são alimentos inflamatórios e prejudiciais? Pessoas que não possuem intolerância a esses alimentos devem fazer restrição? E agradecendo a apresentação. Bom, na verdade, assim, isso realmente é aquela coisa, eu acho que é muita influência da rede social também, né? É a mesma coisa assim, não pode comer glúten, etc. Quem não pode comer glúten e lactose é quem tem problema relacionado a glúten e a lactose. A população em geral não tem problema de você deixar de consumir aquele tipo de alimento, né? Porque assim, eu tenho uma paciente que ela tem uma hipersensibilidade ao glúten, e aí normalmente vem acompanhada de intolerância à lactose. Então ela tem todos aqueles sintomas, você deu tolerância à lactose positiva e ao glúten, ela para de comer glúten, os anticorpos vão vir negativos, então você tirou o antígeno, a produção de Uhum, anticorpos cai, então não vem positivo, então você não consegue fechar. Mas aí você faz prova terapêutica, você tira o agressor, a pessoa resolve a vida dela, né? Então, assim, eu não vejo necessidade de quem não tem intolerância de tirar glúten e lactose, né? Porque, na verdade, assim, são alimentos menos calóricos, né? Quando você tira o glúten e a lactose da vida de uma pessoa, acaba perdendo peso rapidamente ou indiretamente, sem querer, porque você está tirando calorias, né? Porque são alimentos que têm um pouco mais de caloria, mas não é uma coisa assim também tão absurda, tá? Em relação a serem inflamatórios, na verdade, é o seguinte, vamos falar do glúten, né? Se a pessoa tem problemas com o glúten, por exemplo, celíaco é zero, porque eu sempre falo, se você é celíaco, se você comeu glúten, é reação antígeno-anticorpo. O seu corpo ele vai virar uma bomba. Você vai ter um monte de sintomas. Essa minha paciente, ela não quis parar de comer o glúten, ela começou a fazer aquela dermatite do glúten. Então eu falei, quando é que você vai parar de comer o glúten? Eu falei, você não pode, não tem, infelizmente, não tem outra opção nesse momento. Não ser tirar o agente agressor, porque começou a ter outras manifestações além de estufamento abdominal, aquelas cólicas, aquelas coisas todas, né? Então, isso é uma inflamação. Quando a pessoa não pode comer e ela consome aquele alimento, isso é uma inflamação. Agora, assim, para as pessoas da população em geral, eu, sinceramente, não vejo necessidade de tirar laticínio e glúten pensando que seja algo inflamatório.
Hoje em dia, inclusive, tem essas fake news, eles crucificam determinados alimentos. Esse é o alimento da vez para a gente falar mal. Então, o leite foi altamente condenado, né, nos últimos anos, e a gente sabe que o leite é maravilhoso para quem não tem problema. E é uma fonte excelente de cálcio e de fácil acesso e consumo. Então, assim, as pessoas vão taxando determinados alimentos e a população em geral acha que não deve consumir. Beleza. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Rodrigo, queria aproveitar e fazer uma pergunta para Érica também. Na verdade, Érico, parabéns pela apresentação, mas eu queria, assim, mais uma opinião sua, que às vezes alguns pacientes me perguntam sobre a questão de suplementar com glutamina. Muitos pacientes perguntam do ponto de vista de imunomodulação do sistema gastrointestinal e até do ponto de vista de otimizar a absorção de nutrientes, tentando, obviamente, combinado com a dieta, né? Ele não vai Sim, suplementar com sim, sim. glutamina e só continuar comendo fast food industrializados, mas ter todo um trabalho de reeducação alimentar, limpar mesmo a dieta, né? Obviamente com a ajuda da nutrição, mas a suplementação, do ponto de vista a longo prazo, imunomodulando esse intestino para otimizar a absorção de nutrientes mesmo. Ele de fato se nutrir, né? Que é desde o processo de absorção até esse nutriente entrar dentro da célula. Sim, então, a glutamina, ela tem muitos estudos em queimados, né, que são imunossuprimidos agudos, né, digamos assim, né, é aquele imunossuprimido agudo. A glutamina, ela tem esse papel de nutrir linfócitos T do trato gastrointestinal, mas ela tem que ser consumida à noite para ter essa função, Hum. tá? Porque se você consumir ela durante o dia, ela não vai ter esse papel mais benéfico de sistema imunológico, tá? Então, assim, eu costumo prescrever glutamina. Às vezes eu vejo que a pessoa está fazendo infecção de via aérea de repetição, sabe? Eu costumo passar, porque assim, a glutamina é um aminoácido, né? Então, assim, não tem problema, não teria uma contraindicação a pessoa consumir, é usada até em nutrição enteral, parenteral, né? Então, dependendo do caso. Eu acabo prescrevendo, não tem sabor, então a pessoa põe ali no líquido e, né? E tem o outro lado da moeda, né? Às vezes eu atendo atleta de endurance, que também pode fazer um overtraining, ficar imunossuprimido, e aí a gente já dá as glutamina. Já vem no whey, entendeu? Já dá a glutamina ali, porque essa glutamina que está no suplemento é justamente pensando nessa pessoa, É, né? eu estou perguntando porque, por coincidência, a minha irmã é ortopedista e gosta de trabalhar com atleta de alta performance também. E a gente conversa muito sobre treino e dieta e a gente conversa que assim o exercício resistido, né, que é a musculação associado à suplementação como a glutamina, a própria creatina, que a gente já vê alguns trabalhos até na parte cognitiva, de melhora cognitiva com a Sim, suplementação da creatina e até o uso de outras substâncias, como a própria betalanina, para diminuir a acidificação, a produção de acidose lática, é, sim, e otimizando a recuperação do exercício, a gente evidencia até uma melhora, né? E do exercício resistido até para estimular a própria imunidade. exato. Porque se você vê assim, você comparar uma pessoa que treina de uma pessoa que não treina, a que treina fica menos doente. Sim. Então, é porque ela tá fazendo atividade física no nível benéfico também, né? Não vamos falar no overtraining, É. mas é justamente isso. Você tem o lado bom da Mas, atividade física, que é isso. mas esse dado, por exemplo, que hoje em dia isso está muito em alta também. A gente vê aquela questão do pessoal hormonizado, né? Que treina e o pessoal que treina usando hormônio, né? Em relação, muitas vezes o excesso desse hormônio, o próprio uso do hormônio mesmo, ele vai ter uma alteração no fator imunitário. Talvez a gente viu isso com a Vai, Covid. isso vai sobrar pra gente. O famoso chip da beleza, né? O uso indiscriminado de hormônios. Todo mundo que Sim. faz academia já viu, né? Às vezes pessoas que têm aquele corpo perfeito e você fala, gente, como é que é possível isso? É hormônio, então é Aham. justamente, fora outras coisas, né? Risco cardiovascular, né? Ó, tem uma pergunta aqui bem interessante, ó, níveis ideais de vitamina B12 em pacientes com HIV. Na verdade, assim,
os níveis ideais de vitamina B12 são para a população em geral, então independe se é o HIV ou não, tá? Então, assim, é, então, Carla, aí o que a recomendação da Sociedade Vegetariana é acima de 350, tá? Então, o que que eu faço? Eu doso em todo mundo que está usando metformina, porque a metformina vai abaixar a B12, tá? Se a B12 já tiver ali 400, eu já começo a entrar com a reposição da B12 para esse paciente que é o diabético que toma metformina. Se é um paciente vegano ou vegetariano, aí tem que ligar o radar mais rápido ainda, porque assim, a vitamina B12, a gente tem o estoque dela. 6 meses depois que você parou o consumo de carne vermelha, você já pode já estar depletado de B12. Daí tem inúmeros riscos, né? Neurite, um monte de coisa. Então, assim, o vegano e o vegetariano, a pessoa, né, mudou de onívoro para plant-based. Já tem que ter uma B12 de base ali, que seria o ideal, mas isso nunca acontece. A pessoa só vai te procurar quando ela está com carência, né? Então você não sabe o basal dela. Então o ideal é já começar uma dose de B12 antes que caia para o vegano e vegetariano, mas idealmente tem que ficar acima de 350. Eu não sabia desse de 500, Carla. Eu É, tô. a Você Bran tá, coloca isso. É, atualmente eles estão colocando acima de 500 para todos. A questão é que a maioria não consegue, né? E hoje em dia a gente fala nessa situação do carnívoro, né? Porque você não consegue atingir uma boa concentração de vitamina B12 porque não se ingere carne o suficiente, né, para atingir esses níveis. Então, sim. geralmente tem que acontecer com suplemento mesmo de vitamina B12. E a cada dia passa mais difícil. E tem muito vegano e vegetariano também que não atinge nem os 350. Dá muito trabalho conseguir fazer com que essas pessoas cheguem realmente a valores mais elevados. É isso. Olha, essa pergunta do Marcos aqui, eu não sei essa questão do cianeto, não. O que eu posso te dizer é que a mecobalamina é a forma ativa. Então, normalmente a gente usa ela sublingual. Então, ela cai direto na corrente sanguínea. Elas têm sido muito utilizadas para substituir o citoneurin, com resultados muito semelhantes. Eu vi uma apresentação no Congresso da Abram já faz uns 3 anos. E então, assim, a gente está deixando de prescrever a injetável, usando a sublingual, que aí a dose tem dois no mercado, é de 1.000 microgramas, então é sublingual, então já está na formativa, é excelente para o bariátrico, porque você já está dando a vitamina pronta para ele, né? E só que ela é cara. Ela é cara. Então, por exemplo, eu tenho vários pacientes do SUS que precisariam tomar, porque eu tenho vários pacientes bariátricos, né, soropositivos e veganos, tenho muito paciente vegano, parece que agora o radar, sabe, vai puxando para mim os pacientes. E então, o que acontece? No SUS, na verdade, eu tenho complexo B, gente. Eu fico desesperada, porque eu já sei que não vai resolver, entendeu? Aí, às vezes, o que eu consigo, né, dependendo do paciente, se ele consegue mandar manipular, entendeu? Ou às vezes eu faço uma busca mesmo ali nas farmácias e passo uma determinada marca com valor para ver se ele consegue comprar, porque a gente sabe que o complexo B não vai fazer nada. É muito baixa a dose de B12. Então, não, isso é uma coisa que a gente precisaria ter no SUS, tanto vitamina D de dado, quanto a B12. A gente precisaria ter isso disponível no SUS. É uma demanda, isso já é uma coisa de uso contínuo, muitos pacientes, é a mesma coisa o cálcio, né? Eu tenho carbonato de cálcio onde eu trabalho, né? E a gente sabe que não é o melhor cálcio, tem que ser o citrato. O citrato custa super caro, né? Então, assim, a gente fala tanto de rim, né, em paciente com HIV, um monte de coisa, doença cardiovascular, mas o cálcio que está no SUS é carbonato. Você tira o tenofovir da pessoa, vai tirando um monte de coisa da vida dela, aí ela vem com osteopenia, você manda um carbonato de cálcio para ela, entendeu? Então, assim, é complicado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta?
Eu ia fazer só um comentário com relação à parte da imunossenescência, né? Que os trabalhos agora estão dividindo bastante. Luiz Fernando fez uma das perguntas que eu estava esperando para fazer por causa de um artigo. Vou até pular para dele primeiro, depois eu falo a minha consideração. Por causa de um artigo que rolou até nos grupos que a gente está fazendo parte, né? Dos infectos do Rio, com uns artigos falando com relação à dosagem de vitamina D de rotina, né? Eu acho que eu não lembro de qual revista que era, se era do JAMA, falando para a gente pedir menos vitamina D de rotina e perguntando a tua opinião. Essa é uma pergunta de milhões, né, na verdade, porque o que a gente vê no Brasil mesmo num país que tem sol todos os dias, as pessoas estão com insuficiência, não é nem carência, é insuficiência de vitamina D. Hoje mesmo, eu atendi um menino de 25 anos com 18 de vitamina D. Então, assim, é difícil. Você pega o estilo de vida da pessoa, a pessoa não toma sol, só trabalha, né? Aí um paciente está tomando tenofovir, e aí você vai falar assim, gente, eu não vou fazer nada, não vou dosar vitamina D e vou deixar já começar a baixar o cálcio do osso, uma pessoa super jovem, né? Então, assim, olha, o que eu faço, eu doso pelo menos uma vez por ano, para ter uma ideia de como é que está, né? E dou o enfoque maior, obviamente, nos pacientes de risco, mulher na menopausa, um paciente obeso, né? Aqueles pacientes que realmente. Mas, assim, na minha opinião, eu acho que a gente tem que fazer pelo menos uma dosagem por ano. Porque muitas vezes o paciente, a vitamina D, na verdade, ela tem um papel meio que hormonal no corpo da gente, né? Ela mexe no humor, ela mexe no ânimo, né? Às vezes o paciente tem vitamina D baixa e começa a ter umas queixas estranhas, estou com dor na perna. E aí você corrige a vitamina D, aquela dor na perna desaparece, não tem muito uma explicação, né? Então, assim, eu acho que seria prudente a gente dosar pelo menos uma vez por ano para ter uma ideia. A gente também passou a experiência de várias doenças que vão aparecendo e vão aparecendo os estudos observacionais mostrando essas associações com vitamina D e no final das contas às vezes acaba que fica por isso mesmo e aí depois é bom a gente se debruçar um pouco, né, sobre esse assunto para tentar responder essas perguntas, porque realmente é muito interessante. E esse artigo, por exemplo, acabou que eu mesmo acabei não lendo todo, mas é muito bacana. A Carla está colocando aqui, quando se expõe ao sol é com protetor solar. Aqui É, detona, não vai absorver vitamina D, mas é melhor tomar vitamina D via oral do que ter câncer de pele, gente. é. Ainda mais o sol do Rio de Janeiro, entendeu? Não tem como, tem que usar o protetor. Não tem. Pois é, e aí o que eu ia falar com relação à imunossenescência, é que os trabalhos todos agora têm dividido muito as alterações, digamos, mais fisiológicas e as alterações patológicas, né, que eles estão chamando de inflammaging, né, É. que é todo o estado inflamatório relacionado ao envelhecimento, e mostrando imunizações e alterações nutricionais e de exercício como as principais coisas modificáveis, né, para você evitar esses desfechos. E, inclusive, também eu estudei um pouquinho com o pessoal da geriatria, mostrando que essas alterações ainda ficam não, completamente diferentes não, mas elas são sensivelmente diferentes em pessoas com 80 a mais e agora com pessoas 90 a mais. Então, mostrando que talvez essas pessoas tenham ainda necessidades ainda mais especiais nessas faixas etárias, né? Então, só compartilhar aí esse comentário que eu achei super, super pertinente. E a gente tem que se adaptar, né? Porque a longevidade já é um fato, né? Que a gente Exatamente. vê isso, é um fato, é uma realidade. Então, nós, como os médicos, a gente tem que correr realmente atrás. Pois é. Eu estou mais atualizado com estudos voltados para a imunização do que na parte nutricional, mas em imunização, que eles chamam a imunidade heteróloga, que é o quanto você começa a responder melhor e gerando menos resposta inflamatória danosa, mesmo para doenças que não são as doenças para as quais você foi vacinado. E ó, Hum. coisas muito interessantes. A gente fez uma apresentação num dos eventos de imunização da Sierge sobre imunidade heteróloga, muito legal.
Meus amigos, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos aqui então para a última rodada, são 20 para as 10. Coitada da doutora Érica e de, e de vocês também. Então, se não tivermos muitas perguntas, eu então vou agradecer a presença de todos. Doutora Érica, muito obrigado Eu que pela sua agradeço, estou sempre à apresentação. disposição. Como não é um tema corrente, né, entre os infectos, mas quando a gente entra em contato com uma coisa assim tão interessante, tão pertinente, que a gente não costuma falar muito, fica mais prazeroso ainda. Então, gostei muito. Carla quer falar, fazer algumas considerações finais? Eu, na verdade, não agradeci, né, nem a Isabelle, nem ao Bailão, né, pela excelente apresentação, um caso maravilhoso. É que às vezes eu demoro, sabe, assim, para dar o start, para eu falar. Mas parabéns, foi fantástico. Como a própria Érica colocou, vocês têm que publicar. Foi uma pena vocês não terem mandado isso para o Infecto Rio, mas agora, né, paciência. E Érica também, muito obrigada. Foi Eu que ótimo. agradeço. É um assunto que a gente compartilha, que a gente gosta. Aliás, a gente tem mais ou menos o mesmo gosto, né? Em termos de Sim, interesse, de estudo. E é isso. Parabéns a todos e obrigada. obrigada. Boa noite. E boa noite.